Carlos Effen. Hoje nós vamos falar sobre gametogênese. Vamos lá? Esse trabalho é um trabalho que foi realizado pela professora e doutora Tatiana Montanari, que é do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma compilação. Vamos lá? A gametogênese, ela pode ser mitose e meiose, espermatogênese e oogênese. A histofisiologia dos testículos pode ser o epitélio seminífero e tecido intersticial, ou pode ser a espermiogênese e a espermiação, ou pode ser controle hormonal da espermatogênese e controle da espermatogênese por apoptose. Fatores que afetam a espermatogênese e a histofisiologia dos ovários pode ter a classificação dos folículos e controle hormonal da oogênese. Gametogênese é o processo responsável pela produção dos gametas. A produção de espermatozoides é denominada espermatogênese e ocorre nos testículos. A produção do gameta feminino é a oogênese e acontece nos ovários. A gametogênese envolve dois tipos de divisões celulares. A primeira é a mitose, aumenta a população de células-mãe. A segunda é chamada de meiose, reduz a quantidade de material genético de diploide para haploide e proporciona a variabilidade genética. Mitose e meiose pode se dividir em interfase, mitose, meiose 1 e meiose 2. Aqui nós podemos observar a transformação em interfase, uma prófase, quando há justamente no processo de mitose. Aqui nós podemos encontrar mitose e meiose. Podemos dividir em interfase, mitose, meiose 1 e meiose 2. Aqui vejamos a interfase, como ela ocorre, e a mitose, nós vemos o processo da prófase, o processo da metáfase, e podemos ver aqui a anáfase, processo da anáfase, e podemos ver a telófase, tá? E pode acontecer tanto na mitose como na meiose, podemos observar, tá? E vamos lá. Vamos ver agora algumas diferenças entre mitose e meiose. Na mitose ocorre em células somáticas e germinativas. Já na meiose ocorre em células germinativas. Na mitose ocorre uma divisão por ciclo, onde há a separação das cromatídeas irmãs. Já na meiose, duas divisões por ciclo. Na primeira meiose, há a separação dos cromossomos homólogos e na segunda meiose ocorre a separação das cromatídeas irmãs. Na mitose não há crossover na prófase, já na meiose há crossover na prófase. Na mitose resulta duas células filhas, já na meiose resulta 4 células filhas. Na mitose, as células filhas são geneticamente iguais. Já na meiose, as células filhas são geneticamente diferentes. Na mitose, as células filhas são diploides. Já na meiose, as células filhas são haploides. Espermatogênese e oogênese. A formação dos testículos
inicia-se na 7ª semana do desenvolvimento embrionário. No período fetal, os testículos são constituídos por cordões seminíferos sem luz, com os gonócitos ou células germinativas primordiais e as células de sustentação, que são futuras células de Sertoli ou Sertoli, e entre os cordões seminíferos pelo tecido intersticial com as células de Leydig, diferenciadas das células mesenquimais por influência da gonadotrofina crônica ou coriônica humana, chamada de HCG, Human Chorionic Gonadotropin, produzida pela placenta. Após o parto, vamos aqui, aumentar mais um pouco. Tá. Após o parto, sem HCG, as células de Leydig degeneram. Em torno dos 8 anos, com uma pequena produção de andrógenos pela adrenal, as células germinativas, tá? As células germinativas primordiais diferenciam-se nas espermatogônias. Já na puberdade, com a secreção do hormônio luteinizante, LH, pela hipófise, há a diferenciação de células mesênquimas em células de Leydig, as quais sintetizam testosterona, iniciando a espermatogênese. Os cordões seminíferos tornam-se túbulos seminíferos. Já os espermatozoides são produzidos até a morte do indivíduo. As células germinativas primordiais diferenciam em orgônias ainda no ovário em formação. Deixa eu ver aqui, dá mais uma diminuída, a gente poder enxergar melhor. Durante o primeiro trimestre de vida intrauterina, as orgônias aumentam a sua população por mitose e, durante o segundo trimestre, sofrem interfase, resultando nos oócitos primários. Os oócitos primários entram na primeira meiose, mas a interrompem no diplótenon da prófase, devido à inativação do MPF, fator promotor da maturação, pela concentração elevada de AMPC, produzido no próprio oócito ou proveniente das células foliculares vizinhas, através de junções comunicantes ou junções chamadas junções gap. O acúmulo de AMPC também decorre da produção de um GMPC pelas células foliculares e do seu transporte para o oócito. O GMPC inativa ou fosfodiesterase 3A ou PD3A, que converteria o AMPC em 5-AMP. Vamos pular um pouco isso aqui para adiantar mais. Aqui nós podemos ver o processo da espermatogênese: mitose, interfase, meiose, meiose 2 e a gênese. Podemos ver aqui mitose, a interfase, meiose e meiose 2.
primeiro trimestre de vida intrauterina, oogonha, tá? Oogonha, processo mitose, interfase, oócito primário, meiose 1, prófase, leptóteno e diplóteno. O oócito primário, meiose 1, prófase, a meiose 2, metáfase. O oócito secundário e primeiro corpúsculo polar, meiose 2, metáfase e telófase. O óvulo e o segundo corpúsculo polar, com a fertilização, tá? Depois da puberdade em um ciclo menstrual. A histologia dos testículos. O testículo possui forma oval, com tamanho médio de 4,6 cm por 2,6 cm e peso de 15 a 21 gramas. Vamos lá. Aqui nós vamos algumas lâminas. Células de Leydig. Onde eu quero chegar, nós vamos ver aqui na fisiologia, para nós podermos fazer um resumo bem rápido, tá? Para ver, nós temos Vamos chegar no final. Aqui nós podemos encontrar o hipotálamo. Aqui nós temos a hipófise anterior e posterior. A hipófise anterior, ela é responsável por uma sinalização positiva que libera o hormônio gonadotropina e ativa o hipotálamo. Uma vez o hipotálamo sendo ativado, ele emite outros tipos de sinalização que se torna elevada, tá? E sinalizar outras partes do corpo. E o pico de LH quem é responsável pela sinalização no pico do LH é a hipófise anterior. Vamos adiantar aqui. Nós temos aqui a fase menstrual, tá? De 5 a 5 dias. A fase proliferativa de 5 a 14 dias. E a fase secretora. E o nível volta à sua origem, tá? O pico de LH vai até em cima e volta à sua origem. Vamos lá. Outras lâminas. E para finalizar, nós podemos ver aqui uma imagem de ovário de um camundongo com corpos lúteos. Referência. E queremos agradecer. E nós estamos fazendo esse resumão por causa justamente do vídeo, e esse trabalho nós podemos apresentar em outra oportunidade, falando sobre gametogênese. Queremos agradecer aqui também, né, a literatura que foi emitida pela doutora Tatiana Montanari, que é do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boas noites, hasta luego.